Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O grande destaque dessa semana foi a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição, que visa aí simplificar o sistema tributário brasileiro, foi aprovado com ampla maioria de votos. E mais o projeto capitaneado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta visa aí unificar os impostos estaduais e federais. Ele cria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que pretende unificar aí o ICMS estadual e o ISS, que é municipal. Além disso, cria também o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que visa unificar o PIS, COFINS e IPI, esses três impostos federais. Entre as críticas à proposta, estará aí o fato dela concentrar ainda mais poder na União em relação à arrecadação de impostos e principalmente ao fato de que ela pode até aí triplicar a carga tributária em relação ao setor de serviços. Outra mudança importante provocada por essa reforma é que a forma de tributação agora é diferente. Em vez dos tributos ocorrerem na origem dos produtos, agora passam a ser tributados em seu destino, para evitar aí a retributação. Outros pontos da reforma tributária dizem respeito, por exemplo, ao IPVA, que passa também a ser cobrado em relação a lanchas e jatinhos, e também em relação ao IPTU, que poderá ser corrigido aí através de decreto. Outro ponto importante da reforma é que ela cria o Conselho Federativo, que vai ficar aí responsável pelas decisões em relação aos tributos que dizem respeito a estados e municípios. Esse conselho ele vai ser formado por 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. A reforma conseguiu ser aprovada aí na madrugada de quinta-feira, depois que foram vencidas aí várias resistências, principalmente após uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que era um dos críticos da proposta, mas aí acabou passando a apoiar a proposta de reforma tributária. O projeto agora ele segue para o Senado Federal, onde deve ser apreciado somente após o recesso parlamentar desse mês de julho. A reforma tributária prevê ainda a isenção de imposto para os produtos da cesta básica, mas quais serão esses produtos? Ele ainda vai ser definido em uma lei complementar. Outra isenção também definida na reforma tributária é em relação ao IPVA de máquinas agrícolas. Falando ainda no Brasil, o Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, que reúne aí a opinião de diversas casas de investimentos e diversos especialistas da área de economia sobre as projeções dos indicadores econômicos, passou a projetar uma inflação menor, de 4,98% ao final desse ano. Além disso, projeta uma queda da Selic maior para esse ano, com a Selic encerrando esse ano em 12%. Isso acabou trazendo aí melhores perspectivas para o mercado financeiro. Mas a dificuldade em aprovar a reforma tributária, que se estendeu ao longo de toda a semana e só conseguiu ser resolvido aí na quinta-feira, acabou trazendo muita instabilidade para o nosso mercado ao longo dessa semana. O dólar encerrou essa semana com uma alta de 1,8%, cotado aos R$ 4,87. E o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 0,63%. Essa alta do dólar ela se deve principalmente às pressões externas. Foi divulgada a ata da última reunião do Banco Central norte-americano e ela mais uma vez corroborou a expectativa de que os Estados Unidos vá continuar subindo os juros esse ano para conseguir conter a inflação. Além disso, os dados do emprego eles vieram aí um pouco abaixo daquilo que era esperado. Foi divulgado na sexta-feira o payroll, que é a geração de vagas no setor urbano dos Estados Unidos, e veio com a geração de um pouco mais de 209 mil vagas de emprego, quando se esperava aí uma geração de 225 mil vagas de trabalho, mostrando aí que a economia norte-americana possa começar a dar sinais de que está sentindo a era dos juros altos por lá. As bolsas dos Estados Unidos fecharam todas elas em queda essa semana. O S&P 500 fechou com uma queda de 1,16%, a Nasdaq fechou com uma queda de 0,94%, enquanto isso o Dow Jones encerra essa semana
com uma queda de 1,96%. Já na renda fixa, os juros futuros mais uma vez encerram em queda essa semana, leve queda de 0,07%, com o DI para janeiro de 2024 cotado a 12,75%. Já na carteira de títulos públicos, elas encerraram em alta essa semana. O IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,14 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados no IRFM encerram com uma alta de 0,26 pontos percentuais. Nós tivemos ainda a divulgação essa semana do resultado da nossa balança comercial, que veio com um superávit de 10,5 bilhões de dólares. Falando agora da zona do euro, nós tivemos a divulgação essa semana da inflação ao produtor. O PPI veio com uma queda de 1,9%. Foi uma queda maior do que a esperada. Se esperava uma queda de 1,5% na inflação ao produtor lá na Europa. Mas mesmo assim, a expectativa de que o Banco Central da zona do euro ainda precise manter sua taxa de juros em um patamar mais alto fez com que a bolsa por lá encerrasse em forte queda essa semana. O Stoxx 600 encerra com uma queda de 3,09%. Além disso, segue a tensão no confronto entre Rússia e Ucrânia. Autoridades ucranianas deram declarações essa semana aí de que a Rússia possa estar pensando em um ataque nuclear, principalmente explodindo aí a usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior usina nuclear da Europa, que poderia aí causar uma catástrofe sem precedentes, até mesmo com um potencial maior do que a usina de Chernobyl. Toda essa tensão que se espalha se deve ao enfraquecimento da Rússia no confronto, desde que o grupo de mercenários Wagner abandonou aí o confronto pelo lado da Rússia. E a tensão de que a Rússia possa usar algum tipo de artefato nuclear para poder mostrar a sua força no confronto acabou elevando as tensões por lá ao longo dessa semana. Falando agora do mercado de commodities, o petróleo encerra essa semana com uma alta de 3,83%, com o barril Brent referência para a Petrobras cotado aos $78,33. Essa alta do barril de petróleo essa semana se deve principalmente ao corte de produção anunciado pela Arábia Saudita, que anunciou um corte aí na produção de 1 milhão de barris de petróleo diários, e também da Rússia, que anunciou um corte de 500 mil barris de petróleo diários para tentar elevar o preço da commodity. Já o minério de ferro encerra essa semana com uma queda de 1,77%, com a tonelada cotada aos $113,50. Essa queda no minério de ferro deve-se aí à expectativa de um crescimento menor vindo principalmente da China. Para a semana que vem, nós temos a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos. Temos também a divulgação do PIB do Reino Unido e da ata da última reunião do Banco Central Europeu. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação da nossa inflação oficial, que é o nosso IPCA. Como o Congresso Nacional deve entrar de recesso agora, questões como a tramitação da reforma tributária no Senado e a tramitação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, porque ele sofreu alterações lá no Senado e teve que voltar para a Câmara, isso deve ficar aí só para o mês de agosto. Muito obrigado e até a próxima semana.